Bora pessoal do canal Ágape, tudo bom? Caio Lucas aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu quero te falar, não desanime. Eu vou mostrar aqui pra vocês o antes e depois de Jeremias. Em Lamentações de Jeremias, versículo 3, no capítulo 3, versículo 18 nós temos: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Quando alguém diz já pereceu minha força e a minha esperança no Senhor, essa é uma pessoa que qualquer vento que der, ela vai ser levada. Ela não tem firmamento algum. E o maior firmamento que podemos ter é em Deus. Por mais que nossa família, nossos amigos, porventura, uma pessoa assim como eu que traz alguns vídeos pode chegar a motivar vocês, mas o único que verdadeiramente pode nos sustentar é Deus. E a partir do momento que você perde a sua esperança no Senhor e você se vê sem forças, o que pode sustentar você? Não é verdade? E nesse versículo, nesse capítulo, na verdade esse capítulo é muito grande, ele mostra a indignação de Jeremias para com o Todo-Poderoso. Assim como Davi também, em parte dos Salmos, ele fala que ele está desamparado, e até mesmo Jesus na cruz, ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Então na Bíblia nós vemos uma série de pessoas perguntando, alguns até mais de uma vez, se queixando porque Deus não olha mais para elas. Mas aí, neste mesmo capítulo, do versículo 22, nós temos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então aí eu quero perguntar, Jeremias por algum acaso se esqueceu do que Deus já fez? Nós nos esquecemos em alguma ocasião que Deus fez em nossas vidas. É verdade que nós vamos passar por tribulações, por momentos difíceis, mas isso não quer dizer que essas tribulações vão apagar toda a história que temos com Deus. Só o fato de você estar vivo mostra a misericórdia do Senhor, e não somente isso, mostra também que Deus tem um plano para a sua vida. E a Bíblia diz que quem espera no Senhor terão suas forças renovadas. No versículo 39, eu vou completar aqui para realmente dar o raciocínio, diz o seguinte: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então muitas coisas que o homem vive é culpa de seus pecados. Você acha que Deus quer chegar assim? Não, eu vou dar um castigo aqui porque eu quero dar um castigo no meu filho amado. Não tem sentido. Se Deus entregou Jesus em nosso lugar, a Bíblia diz que Ele também não nos dará junto com isso. Então, se Jesus sofreu tanto por nós, por que Deus vai nos fazer sofrer deliberadamente? Deus tem um propósito para todas as coisas. Agora, muitas vezes, somos nós que sabemos que determinada coisa não convém fazer, porque a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós fazemos mesmo assim. A Bíblia diz que Deus perdoa, não vamos entrar nesse mérito, porque Deus perdoa os nossos pecados. Mas também a Bíblia mostra que Deus é justo. Davi mesmo, ele perdeu seu filho gerado de um adultério. Deus disse: você está perdoado, Davi, mas eu vou levar a sua criança. E assim aprove o Senhor fazer. Mas se você olha assim e pensa: mas Caio, eu tenho vivido bem perante o Senhor, tenho seguido o que a Bíblia diz, tenho evitado pecado, tenho pregado o Evangelho, tenho feito isso da minha forma, me sinto cada vez mais íntimo com Deus, mas ainda assim tribulações me cercam, eu estou há bastante tempo angustiado. O que você tem a dizer para mim? Eu tenho a dizer a você 2 Coríntios 4, versículo 17 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, até mesmo Jesus sofreu. Jesus não sofreu somente na questão da cruz, morrendo por nós. Ele foi rejeitado pelos seus. Tinham também os fariseus, os religiosos da época, que deveriam dar apoio a Jesus, mas muito pelo contrário, procuravam matá-lo. Muitas vezes nós estamos na vida e tem apenas uma pedrinha no nosso sapato, nada tão grande como Jesus passou, e nós estamos: oh meu Deus, que situação injusta. Mas aí você se lembra que Jesus sofreu muito mais que nós, e não somente na cruz. Toda a trajetória dele, não somente as perseguições, mas também a questão de buscar a intimidade com o Pai.
buscar intimidade com Deus não é fácil. Se fosse fácil, todos seríamos muito íntimos dele. Não é fácil você dobrar o joelho no chão e orar. Não é fácil você largar muitas vezes o seu trabalho para pregar o evangelho. Não é fácil você literalmente viver o evangelho, porque a maioria das pessoas vão te criticar. Mas aí eu vejo inúmeras pessoas dizendo, tanto pessoas realmente que são evangélicas, quanto pessoas que não são evangélicas, pessoas afastadas e afins. Ah, mas Jesus é o exemplo, nós temos que seguir o amor dele, a bondade, seguir os passos dele. Ah, beleza, cara, beleza, fé. Mas aí você não tá se lembrando que Jesus sofreu. Às vezes a pessoa diz, eu quero ser uma pessoa igual ao Paulo. Beleza, cara, você quer ser igual ao Paulo? Paulo tem um espinho na carne. Você sabe que eu tenho um espinho na carne? A cada passo que você der, o que você fizer praticamente, você vai estar sentindo aquilo. Imagina a pessoa ter um espinho dentro do pé. Toda vez que a pessoa pisar, vai estar sentindo como? E aí a Bíblia disse que Paulo pediu para que aquele espinho fosse retirado dele. Mas Deus olhou assim e disse, minha graça e baixa. E o que eu quero dizer com isso tudo? Se Jesus sofreu, se grandes pessoas, assim como Paulo, sofreu também, porque nós não vamos sofrer, né? O que está acontecendo aqui, todas as tribulações, assim como na Bíblia diz, nos compara ao que vai ser revelado para nós. Mas nós vemos o sofrimento de Jesus, nós vemos os cristãos ao nosso redor sendo perseguidos, sendo mortos, muitas vezes só por ter uma Bíblia no celular, como aconteceu nesses últimos tempos, e sendo perseguidos, e nós aqui no conforto da nossa casa lutando. Poxa, eu leio uma Bíblia ou assisto a Netflix? Que questão difícil, né? Então, eu espero que nós percebamos o quão ridículos somos muitas vezes. Eu falo de mim mesmo também. No momento, muitas vezes que nós podemos pregar o evangelho que alguém precisa e nós não fazemos. Gostaria até de dar um testemunho. Ontem eu fui correr, passei por uma senhora, falei com ela. Eu pensei, poxa, será que eu falo de Cristo para ela? Eu disse, não, vou esperar, eu vou correr. Depois que eu correr, vamos ver. Daí quando eu voltei, ela ainda estava lá. Daí eu passei, daí eu a cumprimentei novamente e eu disse, não vou falar. Daí eu já estava indo embora, daí eu olhei assim e pensei, poxa, eu tenho que falar. Daí, e eu ainda errei, muito provavelmente, não ter falado logo. Mas Deus me deu essa outra oportunidade. E na volta, quando eu voltei, eu não esperei eu andar muito, eu voltei, comecei a conversar com ela, e ela literalmente se abriu para mim. E isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, porque eu, humanamente falando, nada tenho a oferecer. Tudo que eu posso oferecer é simplesmente supérfluo e passageiro, mas o que Deus tem para nós é simplesmente eterno. Então, uma senhora que estava precisando ouvir a palavra de Deus, poderia acabar não ouvindo por conta de uma desobediência minha. E qual era a questão ali? A questão era chegar um pouquinho mais cedo em casa para malhar. Que coisa, né, meus amigos? Então, Deus vos abençoe. Espero que essa palavra possa abençoar vocês. Não se envergonhe, assim como eu, em contar seus erros, contar experiências que vocês tiveram da parte do Senhor. Algumas experiências realmente nem sempre são para ser contadas, mas quando Deus propõe nossos corações para falarmos, nós temos que falar, ok? Então eu gostaria de orar aqui rapidinho. Deus, Pai misericordioso, muito obrigado por um dia, por uma noite que podemos ouvir a Sua palavra, divulgar o Seu grande amor e fazer a Sua vontade. Nos dá sabedoria, Pai, nos ajuda a fazer realmente o que o Senhor tem para nós e compreendermos que nada é maior que o Senhor e que, independentemente do que estamos passando, sentindo, vendo, o Senhor é maior que tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, hein, meus guerreiros. Deus os abençoe. Tamo junto.